Maria Antônia, no mundo das startups, a palavra valuation ela pode dar arrepio para algumas pessoas. E você decidiu usar o valuation como negócio e hoje referência em avaliação com clientes Santander, Bradesco, Petrobras, etc. Para os grandes, conta pra gente, por que o valor das coisas é uma dor gigante no mercado? Por que ninguém sabe calcular isso direito? Nossa, Muri, essa aí é uma pergunta que vem lá de dentro, né? Por que as pessoas não sabem calcular? Por que essa questão da intangibilidade do negócio torna tão subjetivo a coisa e que é tão importante para tomar decisões e seguir o fluxo de negócios em si, né? Então, a gente fala que hoje o mercado ele tem muitos ciclos e esses ciclos determinam muitas dessas variáveis intrínsecas ao negócio. Quando a gente fala de valuation, a gente tem ali cenários de negócios que vêm de economia real, cenários de outras operações que vêm de um movimento mais de uma startup, e todas elas têm suas características e suas formas de calcular, né? Então, acho que é muito importante entender o negócio, o que é que está ali dentro, qual o potencial do mercado que está se transitando ali, qual o tamanho daquela dor que está sendo resolvida, para juntar todas essas pecinhas e formar ali o entendimento dessas variáveis que vão se somar, e aí sim a gente vai fazer o famoso cálculo da valuation de um negócio. Mas eu diria que essa dúvida, esse embate todo sobre valuation, todas essas discussões, justamente pela subjetividade da coisa. Big Deals Talks, o podcast do Investidores VC, onde grandes negócios encontram grandes mentes. E a gente vai entrar aqui nos detalhes disso, porque eu estou falando com Maria Antônia. Maria Antônia é engenheira civil, empresária, e ela está à frente da SGL Avaliações. SGL Avaliações trabalha com várias empresas, eu vou pedir para ela se apresentar aqui, mas o que me chama mais atenção é que são empresas reais, empresas grandonas. A Maria Antônia também é investidora, investe com a gente em startups, então ela vê os dois lados dessas negociações por aí. A economia real, que é o negócio dela, e as startups, que é onde ela diversifica e ajuda. Tô falando certo ou tô falando besteira? Certíssimo, é isso aí. Conta pra gente. Eu venho de uma empresa de base familiar, né? Meu pai foi 40 anos da Caixa Econômica Federal, finalizou aí muitos anos como executivo de governo federal, e nessa bagagem dele de mais de 40 anos na área de bens, imóveis, avaliações, eu fui incorporando ali esse entendimento por osmose no dia a dia. Tem uma passagem aí, embora seja engenheira civil, tive um iniciozinho aí na odontologia. Não sabia dessa. Isso mesmo, eu fazia odontologia na Federal e engenharia civil na UNIT, a Universidade Particular do Estado de Sergipe. Daí eu entendi que o meu caminho era ali a engenharia, né? Certo. Então eu fazia ali, eu não diria nem tripla jornada, né? Eu trabalhava já na SGL, no iniciozinho ali do que viria a ser a SGL em si. Fazia odontologia, fazia engenharia e trabalhava um estágio no hospital. Então, era o dia inteiro, praticamente, madrugada, já ali desde muito novinha, nesse movimento. Quando eu entendi ali que o meu negócio era mais a engenharia, a gestão em si, e aqui faço um parênteses, né? Quando você fala em engenharia, muita gente remete à obra, e eu tenho um verdadeiro pavor de obra, né? Não me leve na obra. Sabe quando você chega na casa de um amigo e ele faz, dá uma olhadinha aqui na minha parede, tá com fissura. Não, eu não sou a pessoa que vai lhe ajudar nisso. Mas o interessante é que essa veia do mercado, do negócio, de olhar para operações de crédito, operações que envolvam negócios em si, empresas, isso foi me tomando essa paixão. E eu fui, ao longo do tempo, entendendo ali que meu negócio girava em torno muito de processos, de gestão, de olhar uma visão mais sistêmica da coisa. E a engenharia de avaliações foi um meio para eu entender isso
Legal. dentro de mim. E você se vê hoje como uma empreendedora da economia real ou da economia digital? Como é que você... Onde é que tá o pezinho hoje? Ai, legal. Eu acho que eu vim de uma base muito forte da parte de economia real, mas chegou um momento que eu senti necessidade de explorar outros tipos de diversificações, né? Então, pessoa física mesmo, eu entendi, eu fui ali no movimento de comprar e vender imóveis, aquele negócio que o pessoal da economia real vai, né? E tem mais alguma coisa por aqui. Então, fui buscar e lá atrás a gente se encontrou, né? E eu diria que foi um divisor de águas ali para mim, porque eu passei a ver aquele mundo de startups como uma nova oportunidade de negócios e tanto para entrar enquanto empreendedora desse mundo de startups, quanto para entrar como investidora, para entender o que é esse negócio, para entender o ecossistema, quando é que faz sentido, red flags, yellow flags, etc. E acho que hoje está sendo isso, sabe? É um mix bem legal e é um casamento muito interessante. Sim, e além, obviamente, de investir com a gente no Investidores VC, você é membro do G4, o G4 Club. O G4 tem uma coisa muito forte de trazer essa economia das startups, né, esse aprendizado digital para os negócios tradicionais. O que você conseguiu trazer nesses últimos... A gente investe junto há 2, 3 anos, 3 anos ou 3, mais. 4 anos. 3, 4 anos. O que isso trouxe no seu negócio? Você separou muito bem, Amuri, SGL, avaliações. É uma coisa no mercado real, é onde a gente faz a nossa grana e é onde a gente é dominante. Startups é um mundo novo, não. Você conseguiu trazer coisas de startups, sócios, inovações, contratou startups que você hoje melhora, SGL. O que deu para pegar aí desses 4 anos? Eu diria que a gente é uma pessoa só, né? Independente de CNPJ, pessoa física. É um ecossistema só, é um mundo, uma pessoa só. E eu acho que o mais legal disso foi perceber que eu precisava desse entendimento do mundo da inovação, dessa visão de startups para ajustar os ponteiros ali da SGL. E isso foi tomando uma proporção muito grande, né? Até para fazer um preâmbulo aqui, o que é uma avaliação de bem, né? Boa. Avaliação de bem é aquele laudo, aquele documento que vai lhe ajudar a fundamentar algum tipo de operação. Geralmente é uma operação de crédito, mas tem inúmeras outras finalidades, como, por exemplo, para fins de testamento, de divisão patrimonial, avaliação, fusão, aquisição de empresas, cálculos de valor de IPTU, de aluguéis. Então, a avaliação ele tem um contexto impactante e importante para realmente decisões, para se ter decisões. E eu diria que assim, 90% do nosso negócio está ali muito ligado a operações de crédito com bancos. Né? Então, é um mercado que precisa cada vez mais de agilidade e de, consequentemente, uma produtividade melhor internamente na empresa. E eu percebi ali que, em meados de 2017, eu sou um pouco inconformada com alguns tipos de nãos. Né? Não, para mim, é uma coisa muito difícil. Eu não respeito muito o não. E eu fui... Em 2017, eu criei uma plataforma para fazer a gestão da minha própria empresa, porque eu entendi que se eu queria escalar, eu não podia fazer gestão em planilha de Excel. Testei inúmeras outras plataformas aí de mercado, mas nenhuma se adequava ao modo que eu precisava ali de controle de qualidade e segurança para o meu negócio. Então, foi um divisor de águas ali quando, em 2017, decidi ali desenhar todos os fluxogramas e refinamentos do que viriam a ser as scripts, as tasks da minha plataforma. E ali nasceu uma nova forma de fazer o negócio da SGL, porque eu comecei a ter visões mais dinâmicas do negócio, do processo, uma tomada de ações muito mais eficazes. Isso foi possibilitando uma melhoria de produtividade. E a partir daí, quando você tem um sistema, você consegue conectar outros sistemas e trazer uma melhoria de produtividade. Esse mundo de conexões de sistemas, eu consegui muito por esses novos ecossistemas que eu entrei. Legal. Né? Então, o Investidores VC, o G4, diversos outros grupos de network que eu faço parte,
me possibilitaram ter essa visão. O que eu precisava para criar esse ecossistema que eu quero criar aqui, né? Exato. Perfeito. Então, entrei ali e fui cada vez mais aprofundando no negócio da SGL e entendendo que a avaliação não era só um documento que eu ia lá e entregava. Passei a me questionar várias coisas, como, por exemplo, por que a gente faz a avaliação cada vez mais rápido? Por que a gente entrega para o banco cada vez mais rápido? Muitas vezes em horas. A gente entrega hoje na SGL uma avaliação com vistoria presencial em menos de 24 horas, seja ela urbana ou rural, e sem vistoria presencial, a vistoria virtual, né, que a gente chama, em até 3 horas. Mas mesmo assim, a gente percebia que o cliente estava insatisfeito. Olha. Por que o cliente estava insatisfeito? Nossa, por que você vai no banco pedir um crédito para comprar uma casa e você passa 60 dias para receber esse dinheiro na sua conta? No Brasil, isso é comum. Esse é um número oficial hoje no Brasil. Então, comecei a me questionar onde é que estavam esses gaps dessa esteira de crédito. Né? E foi aí que eu fui percebendo que cada parte desse fluxo estava sendo tratada pelos bancos, pelas instituições de crédito, de forma muito verticalizada. Quando você trata de forma verticalizada, você tem gaps na comunicação entre uma etapa e outra. Justamente nessas etapas que faziam o processo parar. O que são essas etapas? A parte de comunicação entre o banco e a empresa de avaliação. A empresa de avaliação executa o laudo, mas para isso ela precisa dos documentos do cliente. Já foi no banco pedir um empréstimo? Eles lhe entregam 2 páginas de documentos para você dar para eles. Isso não é eficaz, isso não faz sentido, porque as documentações elas têm data de validade. Quando você dá entrada no banco e ele vai seguindo o fluxo, a documentação vence. Então, faz a avaliação. Quando termina a avaliação, a documentação já está vencida. Meu Deus do céu. E aí, por isso que esse fluxo vai e volta várias vezes. Vai para o cartório para poder fazer o registro e a verbação daquele bem, mas a documentação já está vencida. Então, tem que pedir de novo, tem um novo custo. E aí, você passei a entender, com a visão mais sistêmica da coisa, que ali existia um gap muito grande de mercado. Que não adiantava, enquanto a SGL fazer a avaliação cada vez mais rápido e a gente ter esse gap nesses fluxos que formam a operação de crédito. E aí você começou a ajudar todas essas etapas, começou a tentar entender como é que diminuía esse tempo. Porque a pergunta que fica para mim é que a gente sempre vai, pelo menos eu tinha isso pré-concebido, de quem sabe dar crédito é banco. Né? Quem sabe fazer avaliação é banco, bicho. Eles não vão precisar de ajuda, porque eles entendem do dinheiro. Mas eles entendem do dinheiro, né? Fazer essa parte do cliente, do assessment, dos dados, das atualizações, entregar isso para eles é melhor do que eles terem mais um time para fazer isso, né? Isso, mas até essa parte de olhar para o cliente, eu sinto que é muito verticalizada também. Você bota ali pessoas para fazer a experiência do cliente, mas elas não têm noção de como é o fluxo. Elas não têm a expertise de qual é o fluxo ali que o cliente percorre. Então, você não consegue resolver uma dor efetiva. Quando a gente... Eu digo que eu tive o privilégio de conseguir enxergar isso por estar em uma dessas etapas do fluxo. Né? E isso eu passei a simplesmente conversar muito com os diretores de cada banco desse. Fui criando ali boas relações e trazendo uma situação ali de parceria. De, me diga qual é o seu problema. Eu quero te ajudar aqui, eu quero te fornecer também informações de como é que o cliente está chegando para mim. Sim. Eu faço parte, enquanto SGL, de uma das etapas do meio. Se ele já está chegando no meio completamente insatisfeito, inconformado, querendo ir no banco concorrente, e muitas vezes o cliente ele dá entrada em mais de um banco para aquela operação e ele pega o dinheiro onde sai primeiro, independente da taxa. O que é que isso remete? De que as outras estavam falhando em entregar a solução até o fim. Exato. Sim. Na experiência. O cliente ele quer atenção. Como qualquer outro negócio. Sim. Ele quer atenção. Então, foi aí que, com essa visão mais sistêmica de entendimento de gaps, comecei a desenhar esse fluxo do início ao fim. O que é que está acontecendo aqui? Como é que o cliente chega no banco? Sim. Ele chega presencial, ele chega por uma plataforma, você acessa lá o site do banco, quero pegar um empréstimo, clica aqui.
Você faz uma simulação já ali, o banco faz aquela análisezinha pelo score, pelo vários outros formatos, e dali você segue um fluxo. Que fluxo é esse? Para onde é que ele vai? Quem é que é responsável por atender isso? E aí eu fui entendendo cada etapa dessa. E aí foi realmente onde eu percebi que era gap. E a gente tinha um cenário ali de falta de comunicação entre sistemas. Sim. Você vai contratar hoje uma plataforma para fazer a análise de crédito da pessoa, lá na ponta inicial. Ela é uma plataforma só para isso. Depois, ela segue uma outra etapa de cadastro do cliente. É outra plataforma para isso. Depois, ela segue uma plataforma para geração do contrato do cliente. É outra plataforma. Elas não se comunicam. Sim. Fica uma visão falha do sistema. Elas não têm interação, ou até tem mínima que seja, mas essa interação não chega até o cliente. Sim, eu percebo que essa visão do sistema dos processos, obviamente, ela veio também da engenharia e um pouco de você, mas você foi a primeira empreendedora na família, a família já empreendia, porque você falou, meu pai trabalhou muitos anos na Caixa, etc., mas aí a gente construiu isso aqui. De onde que veio essa tentativa do empreender? Teve alguma escola, teve alguma inspiração, ou meio que foi, peraí, cara, acho que tá funcionando isso aqui? Eu tive algumas fontes ali, algumas escolas na família. Na minha família é basicamente formada de engenheiros e médicos. Então, meu pai já veio ali. Meu pai, ele tem um perfil muito técnico, mas mesmo sendo muito técnico, ele foi tomando alguns riscos de empreender. Então, a gente não falou aqui, mas eu passei 10 anos também cuidando da parte agro da família. Sim, então, você já me contou há muito tempo. Contei, exato. E isso foi ele quem deu início, né? Ele deu início ali, eu vi que ele precisava de ajuda e foi um ciclo natural, né? Então, foi uma oportunidade Teve um aprendizado de 10 anos antes, né? Isso. Então, vários saques ali, entendimentos da parte agro. Eu parei essa gestão ali em final de 2019 por questões realmente de foco. Mas entreguei ali uma gestão bem redonda. A gente saiu de 2 fazendas para mais de 14, na parte de cultivo de cana-de-açúcar. Então, meu pai teve essa veia. Meu avô, Gileno, foi prefeito. Ai, que legal. Era médico de várias... Lá em Aracaju, não? Em Sergipe, exato. Então, tive algumas referências, boas referências, mas eu acho que vem meu, assim, do desafio. Eu sou muito curiosa e tudo que me coloca como desafio é meta. Sim. Vira meta. E a família continua no ramo do agronegócio? Você foi totalmente para SGL? Ou hoje em dia os coroas já botaram o pé para cima, já estão mais descansados? Ou gostam de trabalhar que nem doido? Nada, é virado, 24/7. Se parar, não fica bom, não. Se parar, enferruja. Enferruja, fica ruim, não é legal, não. A gente tem uma cultura muito forte de trabalho, sabe, amor? E desde pequena. E nunca foi uma coisa que meus pais me pediram, nem a meus irmãos. Sempre muito à vontade. Nunca fui a melhor aluna. Pelo contrário, meu irmão também não. Minha irmã sempre foi melhor aluna de tudo. Mas era algo que era nosso, assim, de autorresponsabilidade. Então, nunca foi um pedido, mas a gente sempre teve essa cultura interna de tomar responsabilidade, fazer o seu, e foi fluindo mesmo, um caminho natural. E quem na geração, pode ter sido bisavô, tataravô, quem foi o que virou o jogo pra vocês assim? Tipo, caraca, cara, por exemplo, na minha família, não fui eu nem foi minha mãe, foi meu avô. Meu avô, engraxate, conseguiu educar as filhas, viajou, teve grana, juntou dinheiro, etc. Pra mim, o trabalho tava mais fácil. Eu já peguei a segunda geração que já tinha educação, etc. Quem começou essa história? Foi o avô? Foi o bisavô? Foi alguém que veio de um país doido e migrou? Como é que é essa história? Até onde eu tenho um conhecimento também ali puxando a árvore genealógica, né? O meu bisavô, né? Ele era banqueiro e já tinha essa cultura tanto do agronegócio quanto foi ali que ele fez um banco
Olha! E naquela época teve uma relevância bem Ai, que importante. legal. E meu avô assumiu o banco e tomou ali alguns passos, alguns caminhos. Então, toda maneiro. a nossa família ali, aquela estrutura vem de uma parte de economia e agronegócio. Sim. Eu vou começar a puxar um papo aqui de startups, mas antes disso, para aproveitar esse pequeno break aqui, a gente está fechando a primeira parte aqui do nosso podcast. Eu quero aproveitar para te dar um presentinho. Ah, que legal. Cadê? Tô curiosa. Olha isso aqui. Nossa! Você está gravando, mas seu podcast já está aqui. Olha aí, gente, que legal. Big Então, deals! Esse vai pra minha parede ali, viu? Para todo mundo escutar. Adorei, gente. gente. Maravilhoso. A Maria Antônia, aqui, ó. A Ana Flávia fez uma cartinha especial para você. Ai, sempre escrita à mão, Sim. daquela forma que a gente ama. Eu adorei, Obrigada, Aninha. adorei a ideia que o time teve aqui. A Aninha fez os episódios agora do podcast pra gente lembrar. Dá pra botar na empresa, dá pra botar em casa. Adorei. Acho que é um excelente Maravilhoso. presente. E quando o nosso podcast for pro ar, você já pode escutar ele diretamente por aí. É só apontar a câmera do celular, ó. Tem um QR Code. Ah, vocês pensam em tudo, né? Que maravilha. Demais. Maria Antônia, a gente falou um tanto sobre economia real, a gente falou um tanto sobre um pouco dessa história familiar, de onde é que veio essa pegada empreendedora, mas você é investidora de startups, você hoje está à frente disso, inclusive está criando novos negócios com outros sócios e com pegada de startup. Então, antes da gente falar sobre os investimentos, me conta um pouco mais sobre Garantia BR, quais são os caminhos da SGL daqui para frente, o que você está pensando nessa nova fase, que você já conseguiu consolidar um negócio, conseguiu ter uma referência no mercado, a família está muito bem, casada com um grande amigo, Diogão. Então, conta para mim como é que tá esses planos da SGL e o que é a Garantia BR que você falou para mim, Amore. Investidores VC não só trouxe algumas provocações, como trouxe até sócios aqui para mim. Isso foi um prazer gigante aí desse mundo aí dos ecossistemas que a gente faz parte. E eu tive um prazer imenso de, numa dessas imersões nossas no Investidores VC, a gente conhecer o David Ledson, que veio a ser nosso sócio ali para frente. Tudo fluiu muito natural. Eu falei aqui há poucos minutos que fui enxergando esses gaps de mercado nesse fluxo de operação de crédito. E ali, depois de desenhar, eu fui ficando cada vez mais inconformada sobre essas situações de como é que o cliente já chega para mim aqui puto da vida, né? Fui conversando ali com os bancos, eles também sentindo que isso prejudicava muito eles. Eu vou dar um dado aqui, é extremamente impactante. 40% das operações de crédito no Brasil em bancos, elas são canceladas por falta de resolução de trâmites, de documentações e burocracias. Sabe quantos milhões, bilhões isso representa? Caramba. Absurdo. Então, se você pegar os grandes bancos, eles sofrem demais com isso. O cara, ele tem uma safra ali, ele precisa do dinheiro para a safra. A safra, ela não espera, ela não tem... O sol não vai esperar, ela precisa ser cumprida. Sim. Então, o banco não está saindo, não está resolvendo, ele vai ali no amigo, no conhecido e pega a uns juros lá em cima. Mas não importa, ele vai ter o dinheiro para girar a safra, o prejuízo é muito menor. Então, fui ficando cada vez mais inconformada com esse cenário. É muita ineficiência, né? Muito desperdício de oportunidade. Muito. E os bancos sentem isso. Mas como todos big players aí trabalham de forma com um olhar muito verticalizado da coisa, fica difícil enxergar dessa visão sistêmica. Bom, nessa uma dessas imersões, aí a gente estava lá em Miami e conhecendo alguns fundos, conversando com alguns gestores. E aí eu, num desses bate-papos de coffee break, de intervalo, falei, nossa, eu tenho uma dor aqui que eu preciso conversar com alguém para ver se alguém me dá uma opinião, um start aqui de como eu posso transformar essa dor aqui em um negócio. Sim. Foi aí que conversa vai, conversa bem, o David escutou a minha história e ele disse, vamos conversar sobre isso mais tarde? E aí, chegando aqui em São Paulo, a primeira conversa foi com ele. Ele fez, não faz sentido ali entrar enquanto consultor, vamos entrar nesse negócio junto aí.
E aí a gente organizou todo esse cenário, eu, Diogo, ele, cada um com a expertise ali em seus ramos. E eu digo que é o seguinte, a gente não consegue ficar acomodado em um negócio já consolidado, né? A gente tem que ir lá futucar outras coisas. Cada um já estava legal ali no seu negócio, já estava fluindo bem, um caminho natural ali da coisa. E a gente foi aprofundar nessa dor de mercado que eu já estava vendo ali há alguns anos. Como já tinha desenvolvido a plataforma da SGL, aquela possibilidade de integrações, tecnologias, estava muito forte. E aí que a gente, vamos aqui criar um spin-off da SGL, que é a Garantia BR. Garantia BR é uma plataforma de gestão de crédito, é uma PropTech. Hoje a gente está como gestão de crédito imobiliário. Legal. Mas é uma das possibilidades aí para frente a gente atacar para vários outros ramos, como a parte de gestão de crédito para automóveis, etc. Então, eu não diria que é uma promessa, porque ela já tá consolidando, ela já está fluindo. Em 6 meses de CNPJ, a gente conseguiu o contrato com o maior banco da América Latina e a gente tá cada vez mais ganhando espaço dentro dele, consolidando os passos para atacar outros players que já tem vários em conversas iniciadas, porque a gente já tem essas conversas abertas com essas mesmas pessoas pela SGL. Sim. Então, a gente tem 24 anos de SGL Avaliações e bons relacionamentos ali dentro. Então, essas pessoas que a gente tem conversa pela SGL, elas estão precisando disso que o Garantia BR está oferecendo. Tá? E a gente tem um diferencial muito grande ali no Garantia. A gente dividiu a nossa plataforma em 8 módulos, então todas essas etapas que eu citei aqui, que faltam conexão entre elas, a gente uniu no Garantia BR. Tá? Então toda a parte de avaliação de bens, geração de contratos, de compra de documentos, de assinador certificado, a parte de verificação de óbitos, tudo a gente incluiu em uma plataforma. Também a parte da retomada do imóvel, quando o cliente não paga, que fica aquela bagunça ali entre o jurídico do banco e a empresa de avaliação, para refazer a avaliação. Todas essas etapas a gente uniu em uma única plataforma. Então, a gente não empresta dinheiro, tá? É importante salientar isso. Mas a gente oferece a plataforma para os bancos, instituições poderem executar esse fluxo. E aí tem um dado que fez a gente entrar nesse banco, que ofereceram para a gente uma POC, que é uma prova de conceito, né, um teste, e eles tinham um SLA, que é o prazo do início a fim, nessa etapa de compra de documentos, eles tinham de mais de 11 dias, e a gente fez cair para 4 horas e meia. Então, com esse resultado, a gente entrou e cada vez mais a gente, agora em 3 meses, a gente já está no 3º departamento do banco. Um vai chamando o outro. Sim. Então, está sendo legal essa experiência, porque cada departamento do banco tem uma jornada, uma expertise. E a gente, enquanto empreendedor também aqui de startup, a gente tem que ter muito cuidado nesse refinamento do que é muito específico para aquele cliente, para que isso realmente seja algo escalável, com a saúde bem plural e para frente, né? E o que o Garantia BR faz? O cliente, eu sei que ele tem um cliente banco, né? Que eu tô oferecendo para vocês aqui uma plataforma para você ouvir, entender melhor esse cara e ser mais rápido na oferta desse crédito. E na outra ponta é um consumidor final. Esse consumidor final, sou tipo eu, Amuri, por exemplo, eu estou procurando um imóvel agora para comprar. Estou começando a ver um monte de coisa, tem alguns imóveis que a própria construtora faz o financiamento, aí ele fala, mas é melhor você ver com o seu banco para ver se ele não te oferece uma condição melhor. Seria isso? O Amuri entraria lá e ele teria um sortimento de bancos, ou ele colocaria a proposta dele à frente e aí os bancos poderiam bidar por mim? Seria uma busca reversa? Garantia hoje ele é completo B2B. A gente está completo B2B, então a gente quer... Acaba sendo um B2B2C, né? Porque a gente atende os bancos e não só bancos, tá? Eu falo aqui o tamanho do potencial do Garantia BR, se você falar em seguradoras, consórcios, empresas de incorporadoras,
empresas do agronegócio, diversos outros segmentos, elas têm relação direta com o que o Garantia BR faz, em pelo menos alguns módulos. Sim. Seja só na parte de documentos. Lembra que eu falei que você vai ao banco e o banco lhe pede 2 páginas? Sim. Esse banco agora que está trabalhando com a gente, ele não precisa mais pedir ao cliente. Você vai lá, o banco compra todas as documentações em nossa plataforma, sai em 4 horas no máximo. Ele vai lá, faz a operação toda ali, dá aquela sequência sem precisar criar atritos com o cliente, Sim. desgastar a relação. E outra coisa, o que você passava 60 dias, você vai passar agora 15 dias, 10 dias, 12 dias. A nossa intenção é que toda a jornada ela fique inferior a 10 dias. E não tem por que ser mais que isso. Tá? E vocês pegaram um approach bem diferente, né? Porque quando a gente vê a maioria das startups de crédito ou PropTech, etc., elas geralmente tentam fazer isso lateralmente, não com os bancos, né? Nós estamos tentando fazer tudo para te ajudar, só que o cara fica pequenininho, porque não vai ter crédito, não vai ter nada. E, geralmente, os bancões acabam sendo meio que concorrentes grandes delas. Vocês já começaram se parceirando dos grandes. A gente quer abraçar todo esse mercado, né? Então, a gente não quer ser o táxi que vai competir com o Uber. A gente quer ser aquela empresa que vai abraçar todos esses mercados. Então, a gente não está aqui para concorrer com essas plataformas que existem N no mercado, que não tem por que esconder que, de forma verticalizada, existem N plataformas no mercado que fazem o que a gente faz de forma individualizada. Mas a gente está aqui para modificar a forma como o mercado de crédito é feito no Brasil. E, Maria Antônia, deixa eu te fazer uma provocação aqui agora, que é uma coisa que eu sempre fico pensando aqui no Investidores VC. Você começou a investir aqui há 4 anos atrás, mais ou menos. Eu conheci você, ainda não tinha o Diogo, e você estava lá, tocando SGL, investindo em startups, etc. Todas as imersões que a gente faz aqui, que a gente faz no Investidores VC, a gente tem exemplos de pai e filho que vem investir, esposo e marido, marido e esposa, tem essa combinação. Ambos decidiram virar investidores VC. Ambos têm os seus investimentos. Como é que fica esse negócio? Uma olha para um novo negócio, o outro está olhando para os investimentos, os dois atuam ajudando as startups, um cuida do dinheiro e decide, o outro só faz o apoio. Como é que vocês dividiram isso aí? Ou os investimentos é um de cada um? Não, você investe nas suas, eu invisto nas minhas. Não, a gente... É uma conversa eterna sobre isso, a gente realmente investe junto... A gente olha para esse mercado junto. O Diogo é meu sócio no Garantia. E não só no Garantia, mas me ajuda em vários outros negócios e operações que eu me meto, né? É o jurídico, mas é o marido também. E ali junta todo esse ecossistema. Ele é investidor do Investidores VC também. Tá aí no grupo do Black. Ele traz uma análise complementar, então. Perfeito. Não, e eu acho que o mais legal da nossa equipe do Garantia, dos sócios, é justamente essa complementariedade, porque a gente tem olhares muito diferentes e que traz essa união importantíssima para o negócio. O David tem uma visão ali estratégica fabulosa, ele vem de expertises que tem bagagem. O Diogo tem ali aquela visão que sabe o que a gente esquece de pensar, aquele detalhe, aí ele vem e traz. Eu trago uma visão mais de processos, mais analítica, mais do detalhe. E a gente conseguiu unir isso em favor da dor de mercado que está ali latente. Você foi uma das 10 primeiras investidoras aqui da nossa rede, junto com a Natália, a Cristina, a Cícera. Hoje a gente tem mais ou menos, depois eu confirmo com a Aninha, mas provavelmente em torno de 50 investidoras mulheres aqui na nossa rede. Um número super legal, mas um número ainda muito pequeno, dado o fato de que a gente tem 400 investidores. Participamos também do G4 Club, etc. E o número de mulheres à frente desses negócios, investindo, protagoniza, etc., ele é reduzido. E não tem uma turma nossa que a gente não tem essa preocupação. Das mulheres que estão lá, gostaria de ver mais mulheres aqui, etc. Aí eu quero te fazer uma pergunta que não é fácil de responder. O que falta no Investidores VC para ter mais Marias Antônias? E o que falta nas Marias Antônias espalhadas aí
para elas terem mais investidores VC como você teve? Amuri, acho que é algo cultural, infelizmente. Acho que essa realidade aí, aos pouquinhos está se caminhando, mas acho que não é uma questão dos investidores. Eu também fui a primeira investidora mulher do G4 Club. E na minha turma, que foi a segunda lá da imersão também do G4, só tinham 2 mulheres, eu e outra. Então, é um mercado ainda muito masculino. Principalmente, eu venho dessa base de economia real. Engenharia civil, a minha faculdade a vida inteira nunca teve mais de 5 mulheres. Os bancos, todos os diretores, sem exceção, são homens. E são homens ali entre seus 40 e 50 anos. Eu ia sozinha para essas reuniões ali desde os meus 18 anos. Cacetada. Então, muitas vezes, assim, eu entrei em reunião para perguntarem: tem alguém vindo com você? Né? Aquela coisa assim. Aí depois você vai criando relação. Caraca. E é uma coisa que eu vejo muito, é que para resultado não tem gênero. Quando você entrega resultado, ninguém mais vai discutir gênero, se é homem, se é mulher. Não vai discutir. Então, eu sempre foquei muito nisso, entregar resultado. Eu sabia que no início vai haver a dúvida. Sim. Eu sei disso. Principalmente tão nova, né? Natural. Chega lá uma menininha novinha, lourinha. Aí Oi, você, gente. Oi, eu estou à frente da SGL, aquela empresa que tem 24 anos. Tá, mas quem é o responsável por você, menina? Sim. Então, fica aquela coisa na cabeça. Eu pensaria algo semelhante. Então, mas eu acho que a questão aí do feminino é cultural. Acho que a gente tem que trabalhar muito para promover isso e dar mais oportunidades, e entender que as mulheres também fazem parte disso, podem fazer e devem fazer parte. 14 startups só investidas aqui com a gente, fora as que você já investiu por aí, que de vez em quando você fala, e essa aqui, eu tô pensando em entrar. Aqui, ó, tem Investidores VC, você é nossa investidora, com muito orgulho meu, investidora da Origem, EasyJur, Vivalisto, Congresso, Flapper, Digibi, Corrida Perfeita, não dá para colocar todos os nomes aqui. Como é que tá essa tese, 4 anos depois, investido? Continua fazendo investimentos, já montou seu portfólio, já tem pelo menos umas 16 startups, seu portfólio está bem montado. Continua investindo, hoje em dia investe também em fundos. Como é que está esse lado investidora da Maria Antônia? Olha, eu tenho entendido um pouco mais, assim, aprofundado um pouco mais do mercado, buscado entender mais, e eu venho de uma base muito boa, né? Então, cada vez mais eu tento discutir o que é que está ali dentro, o que é que aqueles investidores estão tentando resolver de fato, o que é que está ali por trás daquela dor que ele está tentando resolver. E isso tem me tornado talvez um pouco mais seletiva. Acho que é um caminho natural, mas não deixo de apostar, não. Eu acho que é um mercado muito bom, que você vai afiando ali o machado do que realmente deve entrar, de quais são as yellow flags que vão fazer você desconfiar que aquele negócio não tem um futuro tão legal. E eu acho que é um mercado que está aí, que tem seus ciclos como qualquer outro, mas que é muito importante aprofundar, estar dentro do ecossistema. Eu digo assim, que você pode ter épocas aí de mais investimento, outras de menos, mas você tem que estar dentro, sabe? Sim. Você tem que conhecer, você tem que questionar, você tem que aprofundar, você tem que fazer alguns investimentos se for possível, para ir testando o dia a dia das teses de cada mercado. Não, e principalmente, e você acredita assim como eu nisso, o mercado muda, os negócios mudam, as dores mudam e as soluções mudam também. Se você só investe numa época e depois para de investir em outra, você não está pegando as mudanças daquela época, daquela geração, daquele contexto, daquele ano. Se a gente só tivesse investido na pandemia, a gente só ia ter health tech no nosso portfólio. Exato. Então, fazer esse entendimento e continuar investindo, eu vejo aqui o seu portfólio e
coloco aqui, assino embaixo de carteirinha. Obviamente que a gente sabe que startups a gente sempre vai ter as falhas, as que não dão certo, mas, cara, tem negócios aqui muito bons aqui. Tem negócios grandes também. Você também investe no Black, então tem Digibi, tem Origem aqui. Plata. São negócios grandes. Deixa eu te fazer uma pergunta, ainda nesse tema de empreendedorismo, startups, etc. Hoje, quando você ainda... Na verdade, eu vou fazer uma outra pergunta. Porque quando eu te conheci, você estava 100% baseada em Aracaju, e hoje eu te vejo mais aqui do que fora de casa. Então, explica para mim um pouco como é que essa relação empreendedora de ter feito um negócio, tanta referência em Aracaju, que supostamente eu não acharia que era o eixo dos bancos e do crédito, as avaliações, e essa mudança para São Paulo. É um pouco disso também? É estar mais perto desse mercado? Aracaju se torna a base da energia de recuperar a família, etc. Ou não? Como é que vai ficar esse meio de campo aí, empreendedor? Porque a gente sabe, empreendedor, cara, São Paulo atrai, tem um negócio aqui. Com certeza. Aracaju é onde estão minhas raízes, né? Aracaju é a base do meu negócio, da SGL, é onde meu pai diariamente fica na nossa sede. Só que eu senti uma necessidade naturalmente de ainda somente SGL, antes de vir o Garantia, de estar perto do meu cliente. Não que isso fosse uma obrigação, porque meus contratos geralmente são com prazos bem interessantes, 4, 5 anos, então eu poderia fazer um contrato hoje e só me preocupar daqui a 4 anos. Mas eu entendi que ali existia uma relação a ser criada. E você não faz campanha só na época de campanha, né? Então, a gente tem que trabalhar ali nos bastidores, e esses prazos dos contratos é justamente para isso, para você entregar e criar relações ali. Quando eu digo criar relações, são relações saudáveis de mercado, de contratante, contratado. E isso, o polo dos bancos está em São Paulo. Sim. Tá? Então, todas as diretorias de patrimônio de todos os bancos, de todos os negócios, não só bancos, a gente atende a nível nacional, Petrobras, Ipiranga, Raízen, que é a Shell, todas as companhias de combustíveis, órgãos federais, Polícia Federal, etc. Então, tudo isso, o polo é São Paulo. Naturalmente, eu fui fazendo um movimento há uns 8 anos de realmente migrando. Hoje, eu digo que eu acabo morando aqui mais do que lá. Eu tenho família também aqui. Minha irmã, meu cunhado, meus sobrinhos, meus primos. Minha família tem uma base muito de fazer faculdade aqui, e alguns acabam ficando, sim, né? Então, foi surgindo isso. Hoje eu fico duplo, né? Tem uma casa aqui que eu fico metade... Eu digo assim, que eu fico pelo menos 10 dias, 15 por mês aqui, uns 5 em algum lugar por aí, e o resto em Aracaju. E ali serve para eu fazer alinhamentos com a equipe, recarregar as baterias, estar com a família. Mas não só isso, minha família também está muito aqui, né? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, eles estão sempre aqui. Viajar não é um problema para você não, né? Você gosta. Ah, não, o avião é minha segunda casa. Como diz meu pai, quando ligam e perguntam, cadê Maria Antônia? Deve estar no avião. É o que você mais gosta de fazer? Tipo de prazer, de vida, assim, viajar e etc. Eu sou muito curiosa. Sou muito curiosa, então conhecer lugares. Eu digo assim que eu sou apaixonada pelo que eu faço no meu trabalho. Então, assim, não adianta me dizer, desliga um pouquinho, tal. Não, eu sei que é necessário, mas eu não posso desligar total porque isso me alimenta demais. Mas eu gosto de trabalhar com cenários diferentes. Então, eu gosto de hoje estar aqui em São Paulo, amanhã estar trabalhando com o cenário lá do Mar de Alagoas e mudar cenários. Isso me alimenta. Conhecer outras pessoas, conhecer outras culturas. E eu acho que como eu não desligo ali a tomada do trabalho, porque também me alimenta, embora exista novamente a necessidade de ter uma parada ali, até eu tenho aprendizados legais sobre isso, importantes na minha vida, do burnout aos 26 anos, mas eu acredito que outros cenários são importantes hoje para me alimentar. Eu sou apaixonada por viajar, por gestão, por processos, e
Acho que cada vez mais eu vou me descobrindo ali dentro. Essa pergunta é uma pergunta de profundidade, porque da Maria Antônia, de 18 anos, entrando lá na empresa, que ficou 10 anos trabalhando no agro com o pai, montou um negócio, venceu, começou a investir. Você já atingiu liberdade financeira, você e na sua família, e o Diogo também, há muito tempo. Qual é a missão? Qual é o objetivo? Por que fazendo isso? Já teve burnout. Tipo, por que não parar e não, agora a gente tá... Compramos uma casa, né, em Winewood e a gente tá indo pra não sei onde. Por quê? Qual é o jogo? O que você quer ganhar, conquistar? Por quê? Qual é o motor? Eu converso muito isso hoje em dia com muita gente que me faz esse questionamento, né? Porque... Por que você não fica mais quietinha, né? Por que... Mas a resposta é realmente missão. Missão de impactar mais pessoas. Missão de impactar o negócio, o mundo que eu vivo. Eu acho que só tem essa resposta. Mas eu acredito, assim, sendo muito sincera, que você só consegue enxergar isso depois que você atinge ali uma Sim. consolidação de alguns passos de vida, Sim. alguns degraus que fazem você poder enxergar isso. Sim. E a questão financeira é uma delas. Não que, obviamente, eu não precise trabalhar, tenho que trabalhar e é algo que me alimenta demais. Mas eu acho que você precisa ter essa liberdade para conseguir enxergar isso. E essa liberdade, Perfeito. eu fui me descobrindo e fui me encontrando ao longo desse tempo. E eu entendi que eu era muito nova também para ficar ali onde eu estava, quieta e parada. E todos os congressos de avaliação de bens que eu ia, por exemplo, só tinha geração de meu pai. Então, cadê a inovação disso aqui? Uhum. Nossa, a galera faz entrega de demanda via e-mail. Ah, então quando o arquivo é grande, o e-mail não chega, o seu laudo não chega. Então, só o fato de ver que tá errado deixa você inconformado. E, cara, tem uma oportunidade na minha frente aqui, deixa eu pegar esse negócio. E eu sou uma eterna inconformada, assim, eu sou muito positiva, assim, em relação a... Quando me falam assim, porque tem um problema aqui, eu já olho assim, não, isso não é um problema. Isso é um ponto para ser resolvido durante o dia. Você tem aí vários quebra-molas durante o dia. Para eu entender que algo é um problema, é aquele que realmente é muito fora da curva. Porque... Cara, sabe aquela pessoa que tá ali durante o dia do seu lado? Não, temos um problema aqui. Sim, é intrínseco à sua atividade. Faz parte do processo. É um ponto que desviou aqui e a gente precisa amenizar os danos disso. Total. Né? Mas não traz como um problema, porque isso faz parte. Perfeito. Então eu enxergo muito por esse lado, sabe? Talvez por isso que às vezes eu estico um pouco a corda de até onde eu vou. Porque eu sinto que eu consigo absorver ali e aí às vezes eu vou perdendo o tato do que... Até onde minha mão consegue pegar, sabe? E aí, às vezes, hoje eu já me noto mais, né? O burnout tem esse lado legal, que antes de ele virar uma corda rompida, você consegue se perceber. Isso foi um dos maiores aprendizados da minha vida. Legal isso, essa abertura que você deu dessa autodescoberta. O que você acha que hoje falta de skill em você? Difícil essa. Acredito que você tá buscando, assim, cara, isso aqui é um negócio que eu tô buscando. O contato com... Olha que interessante isso. Embora eu seja uma eterna apaixonada ali por conhecer pessoas, conversar com pessoas, escutar histórias, cada vez mais eu tenho isso de escutar histórias de pessoas. Mas eu acredito que o que falta ainda é esse refinamento, esse tato em relação a pessoas. Porque... Como eu tive uma jornada ali, uma história a régua muito alta em relação às minhas obrigações e, novamente, autorresponsabilidades. Nunca fui imposta isso. Mas parece que é pior, né? Quando você tem a sua própria responsabilidade ali, você se exige mais. Então, eu sempre me exigi muito. Então, eu olhava para as pessoas com a visão de que o que elas estavam fazendo era pouco, que podiam se exigir mais. Então, uma coisa que eu venho trabalhando muito em mim, que descobri lá no burnout também, é essa visão de que cada um vão ter seus processos, suas dores, o tamanho da cruz que pode carregar e os seus ciclos de vida. Muitas vezes a pessoa é legal, a pessoa tem boas habilidades ali, mas ela não encaixa com o seu negócio naquele momento e tem que estar tudo bem.
Às vezes você está forçando a barra. Então, eu acredito que o refinamento sobre isso, que está vindo naturalmente com a maturidade, com aquela respiração a mais, o entendimento dos ciclos de vida, é algo que eu diria que é hiper, mega importante e que ainda eu preciso trabalhar bastante. Perfeito. Do ponto de vista de oportunidades como um todo, não falando só de startups, etc., eu sei que você tem o seu negócio, que esse é o seu universo de atuação hoje, que é a sua principal ponto de atenção. Mas o que tem chamado sua atenção no mercado? Não talvez um negócio específico, mas um segmento, uma direção, um olhar para AI ou para dados cada vez mais, porque vocês trabalham com isso, ou não, cada vez mais olhando outras questões, talvez geográficas e de times. O que tem chamado sua atenção em mercados, oportunidades, negócios, que você tem olhado além do seu business? Acho que pode soar um pouco clichê, mas é essa mudança bizarra que a gente está passando na parte de tecnologia. A gente veio ali com avanços nos últimos 10 anos que iam em PA. Agora a gente está em um APG que a gente não sabe onde vai parar. Eu sou apaixonada por tecnologia. Isso me ajudou muito lá atrás na SGL. Em 2017 eu já tinha a plataforma ali 17 de gestão interna, toda com tecnologia, numa área que não existia tecnologia. Sim. Tá? Então, até a garantia, a forma como a gente está construindo a garantia com inteligência artificial, todas ali os casamentos para receber ali projetos de blockchain, de tudo que a gente está pensando já numa jornada que envolve muita tecnologia e inteligência artificial. Então, a gente tem um dos módulos, que é a compra de documentos, onde a gente está treinando a inteligência artificial para fazer a leitura e interpretação desses dados que estão na matrícula, por exemplo. Se você tem uma certidão de inteiro do imóvel, né, que é a identidade do imóvel, você tem lá se é uma certidão positiva ou negativa de ônus. Por quê? Porque aquele imóvel ele já pode estar alienado em outra operação e ele não pode ser emprestado novamente. 2 vezes, Aqui no Brasil, não. Nos Estados Unidos, é por isso que rolou lá aquilo tudo. Subprime. Isso. Então, teve muito essa base, mas aqui no Brasil não pode. Então, que tal uma inteligência para ler isso e facilitar a interpretação do nosso cliente, que hoje são os bancos e desse mercado gigante que a gente vai puxar aí. A gente falou de muita coisa boa, mas o que tem tirado o seu sono? Nossa, acho que é esse desafio da transição, de olhar para 2 negócios tão complementares e com desafios muito grandes. Tá? Então, o que tira meu sono hoje é eu ser inconformada com tudo isso. Sabe aquele negócio que para mim é óbvio? Só que é óbvio que tem que ser dito, que tem que ser feito. Então, imagina que você está ali há muitos anos trabalhando em um negócio que você gosta muito, que aquilo te alimenta, mas que você vê que está sendo feito mais do mesmo. Então, essa inconformidade, assim, esse barulho dentro de mim em relação a olhar aquilo e fazer, nossa, sério, mas ninguém olhou para isso até hoje? Então, eu sou inconformada assim em vários aspectos. O dia desse eu estava passando lá na orla da minha cidade e tinham 2 pessoas segurando uma tela para outra cortar a grama daquelas praças de rua. 3 portugueses trocando a lâmpada. Eu olhei e fiz, gente, não é possível que alguém nunca tenha criado algo para a telinha segurar sozinha e a outra pessoa segurar, porque você bota 3 pessoas para fazer uma atividade que pode ser feita por meia. Sim. Né? Eu tô falando por meia porque você também pode botar ali um robô com um GPS, alguma coisa para cortar aquilo. Gente, qual é o custo disso? Para botar no papel o que 3 trabalhadores podem ter ali. Você não tá falando só de salário, você tá falando de riscos. Né? Então, eu sou inconformada com todas essas situações do dia a dia e até me policio, né, para não ficar chata sobre isso, porque a gente começa a olhar, quando você é empreendedor, você tem uma série de críticas ali dentro e aí você vê que precisa de foco,
muito foco para você não sair tentando resolver um monte de dor dos outros, um monte de dor que, embora lhe atinja, mas que você não pode abraçar aquilo naquele momento. Então, hoje eu me concentro muito em ter foco no que eu estou fazendo, na minha missão de hoje. Eu sei que minha vida é feita de ciclos, eu tenho que fechar portas para outras se abrirem, eu tenho que estar, nesse momento, talvez menos lá nos eventos do G4, do Investidores, que isso... Expandem, né? Você precisa certeza. fechar o diamante em algumas frentes. Exato, porque, eu venho pra cá pra um encontro desse, eu saio com a cabeça borbulhando, né? Aquele negócio que eu vou ali discretamente e anoto uns insights. E aí eu quero marcar conversa com todos. Sim. E eu sou dessas. Eu vou lá, peço o WhatsApp e no outro dia... Só que a gente só vai abrindo o diamante. Vai abrindo, o negócio vai expandindo, sua cabeça vai indo em conhecimentos de A a Z em relação a possibilidades. E eu sou de montar mapa mental, sabe? Vixe, você fica louca. Eu abro lá o Miro, eu monto o mapa mental de minha vida, abro por áreas, né? Vida profissional, familiar, saúde e tal. E eu vou abrindo cada uma. E aí eu tento enxergar, ter clareza de onde que é que eu quero chegar. Isso é uma atividade que eu faço que me ajuda bastante. Porque senão você fica ali nadando, dando braçada e você não tá indo em direção aonde você quer chegar. E geralmente isso é na época de resoluções do ano novo, aquele final de ano, início de ano. Eu gosto, porque eu tô falando porque eu gosto, tá? Eu gosto de fazer as minhas resoluções. Não aquelas assim, eu quero que dê tudo certo. Não. É como se eu estivesse fazendo um OKR meu. Tipo, cara, olha só, comecei o ano com 112 quilos, tem que terminar com 106. Aí eu já sei que eu tenho que fazer um monte de coisa para aquilo. Meu negócio, minha vida. Eu vou meio que colocando ali algumas... Eu quero fazer uma viagem para um país que eu nunca fiz. Você faz esse mapa mental ongoing ou você gosta de ter esses momentos de repensar para refazer? Eu acho que você fazer essa no início de ano é a clássica, é a obrigatória, sabe? É obrigatória. É um momento bom pra com isso, certeza. Né? Eu também acho. É aquele estímulo novo, tudo novo, parece que tudo vai mudar. Mas não. Só vai mudar uma hora, né? Sai do dia 1 do ano. Mas eu acho que o mais importante, amor, é o acompanhamento disso. Sim. Eu digo assim que eu sou muito ferro e fogo na questão de acompanhamento de tudo que eu me proponho. E isso, obviamente, me causa um desgaste grande. E é nisso que eu busco dosar hoje em dia, essa régua, sabe? Porque eu digo muito, não adianta eu chegar aqui e alinhar uma coisa contigo e a gente não fazer o acompanhamento disso. Sim. E em que é que consiste esse acompanhamento? Indicadores mesmo. Você tem que ter indicadores para a sua vida. E toda vez que você para reanalisar aquilo, você entende se o caminho que você está indo, de fato, faz sentido para você. E muitas vezes já não fez há muito tempo, mas você não tinha feito essa reflexão. E aí você tá ali dentro, não que você tenha que de uma hora para outra escantear, jogar, mas você tem que criar um processo para isso acontecer. Sim. Botar ali uma escadinha e definir, para esse projeto, eu vou até tal data e trabalhar para isso funcionar. Senão você chega e faz as coisas atropeladas, de forma abrupta, cria situações de desgaste e não fica legal para você, no seu interior também. Perfeito. E vocês ouviram aqui então, gente, já que a gente tá falando de empreendedorismo, desconforto, virada de ano, listinha de tarefas, tem um monte de coisa aqui que a gente falou que tem a ver com essa vida de empreendedor. E Maria Antônia, eu vou aproveitar que você chamou isso para poder chamar também as startups que estão ouvindo aqui esse podcast, que estão nessa fase de crescimento e captação para participarem da segunda turma do Fundadores VC. Porque tem tudo do que a gente falou aqui, cara. Tem essas mudanças, tem esse aprendizado, tem o planejamento, tem essa minha inconformidade também de ver um monte de negócio bom sem conseguir captar do jeito certo. Então, se você está escutando a gente, dia 1 e 2 de dezembro, Fundadores VC aqui em São Paulo. O link está na descrição do vídeo ou no Instagram, @investidoresVC. Chegou a hora de você captar a sua próxima rodada de investimento do jeito certo. Maria Antônia, você eu vou interromper aí para falar um negócio, Você estava junto com a gente. Então, é isso que eu ia falar. Diga. Olha, isso foi uma virada de chave na minha vida e sem clichê aqui, sem arrasto para cima, mas isso pode ser para a sua também. Então, vem com a gente que é muito importante, é um divisor de águas, é maravilhoso, é um conhecimento que você sai do que tradicionalmente a gente enxerga por aí. Então, só se inscreve. Muito obrigado, Maria Antônia. Eu que quero agradecer a você por ter vindo aqui. Eu sei que você está com viagem hoje marcada já, então a gente está aqui com o tempo apertado. Muito obrigado. Queria que você desse a palavra pro pessoal. Onde é que eles acham você? Fala pra gente. Muri, eu que agradeço. Você é um amigo, um querido demais. Obrigado. E quem quiser
conversar, bater um papo aí, @MariaAntoniaFL, @SGL Avaliações, @GarantiaBR. Chama aí que a gente interage aí, bate um papo e troca um pouco de conhecimento. Eu adoro, vai ser muito legal também. Mas só chama se for realmente importante. Não toma tempo da minha investidora, não, que ela tá cheia de coisa para fazer, hein? Muito obrigado, pessoal, por vocês terem ficado até aqui. E não esqueçam, tudo isso aqui que vocês estão ouvindo, também assistindo, podem estar aí no YouTube para você, no Spotify, tem vídeo também. Você não precisa ficar só no áudio, não. E todos os nossos cortes desse papo aqui, disponíveis no Instagram, disponíveis no YouTube e até no TikTok. A gente vai chamar o Diogo pra fazer dancinha pra gente no TikTok, pra gente bombar aqui esse podcast. Muito obrigado, vocês que ficaram aqui com a gente, e você sabe que toda quarta-feira tem aqui Big Deals Talks e toda sexta-feira tem o nosso giro de notícias no Big Deals, fazendo o nosso en passant pela rodada de investimento da semana aqui no nosso ecossistema. Fica com a gente, tem mais podcast, eu te encontro no próximo. Tchau, tchau.